Eu sempre falo sobre isso, sabe? Às vezes as pessoas consideram mais uma carteira de pastor do que às vezes uma unção, né? É porque hoje em dia, o mundo que a gente vive hoje, ele é muito focado nos títulos, né? Isso é natural da evolução humana. Sim. Você vê que antigamente ninguém se preocupava porque ninguém tinha, por exemplo, assim, profissão de destaque. Se você voltar 50, 60 anos atrás aí, o destaque era quem? Um fazendeiro. Né? Ou, por exemplo, assim, a pessoa pública assim, que todo mundo queria conhecer, era um fazendeiro, né? Que todo mundo respeitava. Mas depois a coisa vai mudando, que nem hoje com a informatização, com a parte eletrônica, a parte elétrica das coisas, né? O desenvolvimento humano no geral fez que tirasse, por exemplo, assim, a parte ilustre de uma só pessoa e distribuísse para várias, ao ponto que o povo fica tudo meio que perdido e eles têm que selecionar quem é importante para eles com base em títulos das pessoas, né? Por exemplo, você não vai confiar a sua vida, vamos falar assim, na questão médica, você não vai confiar a sua vida você está com uma dor num peito, você não vai num dentista, né? Você vai num cardiologista. Sim. Então isso é natural do ser humano, a seletividade, né? Ele começa a selecionar as coisas que mais vai atrair a ele. E na questão espiritual também é da mesma forma. Entendi. É que isso aí começou não faz muitos anos, né? Se a gente for pensar, né? Que a gente vê na época dos apóstolos eram pessoas às vezes iletradas, sim, né? Sim. Pessoas que Jesus escolheu, né? Pela questão de escolheu, se a gente fosse olhar, Jesus escolheu as pessoas que a gente menos escolheria, né? Sim. As pessoas, os piores ali, né? E hoje em dia você não acha que há uma certa limitação? Por exemplo, às vezes as pessoas dão uma segurada em outras porque elas não têm, por exemplo, um cargo de pastor, entendeu? Que nem, por exemplo, você falou do seu pai. Seu pai trabalhava na polícia e exercia como se fosse um evangelista. Vamos colocar, ele ia lá, falava sobre Jesus, libertava, orava, expulsava os demônios. Aí beleza, aí a pessoa vinha, se convertia e ele não tinha um cargo de pastor, entendeu? E hoje em dia, às vezes, a gente é um pouco, né, segurado, né, dependendo da denominação que você frequenta. Sim, o que acontece? O ser humano, desde sempre, o ser humano, ele tem por costume a terceirização daquilo que ele foi chamado para fazer. Até, se você olhar para a igreja, a Bíblia diz o quê? Que muitos foram chamados. Uhum. Aí, antigamente, a gente interpretava essa parte de chamados como para fazer a obra. Mas não foi. Né? A parte de todos foram chamados é para a questão da salvação. Né? Ele chamou todos para serem salvos. Mas poucos foram os escolhidos. Para quê? Para ir à frente, para guiar pessoas, né? Para ser ministros, para guiar. E é interessante que, às vezes, a gente olha para a Bíblia e olha assim, por exemplo, que todos estão na questão administrativa da igreja, que todos estariam no mesmo nível, mas o próprio Jesus, por várias vezes, ele faz distinção disso. Ele separa ministros de ovelhas, ministros dos presbíteros, dos apóstolos, porque... Paulo fazia isso também. Porque ele sabia que o povo, no geral, eles precisam de um líder. Né? O povo ele não vai ter a atitude de líder, tipo assim, uma manada de líder. Não, ele precisa que alguém vá à frente e tome a decisão por ele. Né? Isso aí até hoje. Você vê que a gente vive numa democracia e, por exemplo, o Brasil, 220 milhões de pessoas, elas depositaram a confiança em um homem, né, para ser o presidente. Né? Então, até hoje, isso vai continuar, porque o ser humano... isso hoje há pesquisa científica que prova isso. O ser humano ele cresce, ele nasce com uma definição dentro dele de querer uma liderança, de querer alguém acima dele. Todo ser humano ele vai querer que tenha alguém acima dele para ele continuar caminhando. Então você vê que toda a sociedade civilizada ela vai ter uma liderança. E isso faz com que às vezes as pessoas confundam
de ter um líder para levar ela num lugar e ser um líder de si próprio, né? Porque pensa bem, se eu olhasse só para as pessoas que são os meus líderes, eu nunca tinha tomado a atitude de também me tornar um líder. E isso não é uma coisa que eu vou poder chegar e falar, João, você é um líder, ou Romulo, você é um líder. Não, a pessoa ela vai ter que olhar para dentro de si e enxergar uma liderança. Você vê que quando Moisés olha para Josué não era nada. Mas Josué foi chamado por Moisés. Moisés pegou Josué, ele chamava Oséias, falou para Josué, vem comigo. O que Josué fez? Seguiu ele. Sim. Naquele momento ele podia não se enxergar um líder. Mas quando Moisés morre, ele ainda continuava assim, não conseguia se sentir um líder ainda. Até que Deus se apresenta a ele e fala, Josué, eu sou o Deus de Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, assim. E eu quero fazer você líder dessa nação. Então esforça-te, tem de bom ânimo, porque você é o líder agora e acabou. Então ele teve que ter um choque para ele conseguir enxergar dentro dele. Então eu penso que isso é uma coisa que a igreja hoje em dia precisava ter, um choque de realidade para que todos pudessem entender quem eles são, né, dentro da igreja, como igreja, né, que cada um tem um ministério. Você não vai precisar necessariamente ser um pastor, ser um diácono, isso, aquilo, para fazer a obra, mas você precisa encontrar dentro de si um lugar que você vai se encaixar melhor. E uma coisa que eu acho bem interessante, puxando nesse assunto já, é dos 5 ministérios, né? Que às vezes as pessoas elas têm uma mania de, da mesma forma que algumas pessoas vamos colocar assim, elas não dão muita oportunidade para pessoa que não é um pastor, mas ao mesmo tempo as pessoas que não são pastores e tal, elas se anulam simplesmente por não terem um cargo. E tipo assim, a gente tem que entender dentro das igrejas, eu acredito assim, a gente tem que entender dentro das igrejas que assim, nem tudo é culpa do pastor, nem tudo é culpa dos líderes, sabe? A igreja, que nem uma vez você falou, né? Quem gera ovelha é ovelha. Então, entendeu? O pastor, ele tá ali para cuidar das ovelhas. Sim. Então a gente tem que usar a nossa vida para ganhar mais ovelhas. E é uma coisa legal que eu ouvi o pastor Leandro Barreto falando uma vez, que ministério de louvor, ele falou mais ou menos assim, uma vez eu ouvi falar, ministério de louvor é uma coisa que não deveria ser escrito ministério de louvor, e sim um grupo de música. Porque ele falou assim, porque se você você faz parte do ministério de louvor, mas você não está encaixado dentro dos 5 ministérios, você só está cantando. Sim. Entendeu? Sim. E se você está no ministério de louvor, mas ao mesmo tempo que você está no ministério de louvor, você executa um dos ministérios, ou sei lá, até mais, você está sendo um ministro de louvor, mas está usando aquilo para fazer a obra de Deus dentro do seu ministério. Você entendeu? E uma coisa que eu ia perguntar para você, você acha que todo ser humano cristão, todo nascido de novo, ele tem que se encaixar dentro de um dos 5 ministérios ou não?